Em uma única frase, a ótica de difusão pesquisa como a luz se comporta quando passa por meios que fazem ela se espalhar em todas as direções. Para entender a origem do problema, vamos pensar num aquário com água. Ele vai ser o nosso meio. Se pegarmos um laser, jogarmos a luz do laser na direção do aquário e desligarmos todas as outras luzes da sala, vamos ver que a luz atravessa o aquário quase que numa linha reta. Isso acontece porque a água praticamente não espalha a luz do laser. As moléculas da água apenas absorvem um pouco da luz, e por esse motivo, a luz que chega do outro lado do aquário é mais fraca do que a luz do laser que incidimos no aquário. Mas se misturarmos um pouco de leite na água, vamos ver a luz se propagando em diferentes lugares dentro do aquário e não só na linha reta de antes. Isso acontece porque os lipídios do leite espalham bastante a luz do laser. Então, toda vez que a luz incidida encontra um lipídio dentro do aquário, parte dessa luz vai ser espalhada para um lado diferente de onde ela estava indo. Ao encontrar outro lipídio, a luz vai ter mais um desvio de rota. Como há muitos lipídios no leite, a luz acaba se espalhando para todas as direções. Olhando de cima, e se pudéssemos tirar uma foto da luz em intervalos de tempo muito curtos, veríamos que a luz vai se difundindo no aquário quase que da mesma forma que um pingo de tinta se espalha num recipiente com água. A ótica de difusão estuda exatamente como a luz se propaga em meios que são muito espalhadores. E existem vários meios que espalham muito a luz. O leite, por exemplo, é um deles. Na química, existem algumas soluções chamadas de coloides que também podem espalhar muita luz. Além deles, o nosso corpo também é um excelente espalhador. Basta colocar um laser vermelho na frente de um dos dedos da sua mão para ver que o tecido que forma o seu dedo também espalha luz em todas as direções. Mas isso não acontece se a luz for verde ou azul, porque o tecido biológico só espalha alguns tipos de luz. No caso da luz verde ou azul, a nossa pele acaba absorvendo toda a luz que jogamos sobre ela, e como tudo é absorvido, nada é espalhado em nenhuma direção. Ou seja, a quantidade de luz que espalha ou que é absorvida depende não só do meio, mas também do tipo de luz que jogamos. A parte mais interessante dessa história é que a luz que sai num certo lugar do aquário tem a ver com a quantidade de espalhamentos ou de absorções que a luz sofreu dentro do aquário. Então, se medirmos a quantidade de luz que sai em uma ou mais posições do aquário e usarmos o modelo matemático, podemos saber quão espalhador ou quão absorvedor é o meio líquido que está dentro do aquário. Mas quem espalha e absorve a luz são as moléculas desse meio. Então, quanto maior a quantidade de um tipo de molécula que existe no meio, maior será a capacidade do meio de absorver ou de espalhar a luz dentro do aquário. Ou seja, ao medir a quantidade de luz que sai em uma ou mais posições do aquário, podemos saber o tipo de líquido que tem dentro do aquário, quais são as moléculas que tem no líquido e qual é a quantidade das moléculas que tem lá dentro. Podemos até descobrir como essas moléculas estão se movimentando lá dentro. Lembra que eu falei que o nosso corpo é um meio que espalha a luz vermelha em todas as direções? Então, por causa disso, quando jogamos uma luz vermelha sobre o nosso tecido, ao menos uma pequena parte dessa luz vai ser espalhada e vai voltar, e vai sair bem perto do lugar de onde a gente jogou a luz. A quantidade de luz que vai sair vai depender das moléculas e dos tecidos que tem embaixo da pele e em volta do lugar que nós jogamos a luz. Dessa forma, podemos medir algumas propriedades do nosso corpo, só medindo a quantidade de luz que sai num determinado lugar, de uma forma totalmente não invasiva e inofensiva. Já deu para perceber o motivo que faz as pessoas estudarem ótica de difusão, né? Através dessa técnica, podemos usar a luz para determinar a estrutura do tecido biológico e a quantidade de moléculas que tem nesse tecido. E como a quantidade de algumas moléculas varia com o funcionamento do tecido, podemos medir o funcionamento de algumas partes do nosso corpo simplesmente olhando a quantidade de luz que sai pela pele. Essa é só uma das várias aplicações da ótica de difusão. Na química, por exemplo, podemos determinar a presença ou não de uma determinada molécula numa solução usando a mesma ideia. Também podemos usar essa técnica para estudar a viscosidade de certos meios, como a tinta, por exemplo. Enfim, são várias as aplicações em diferentes campos. É por isso que o nosso laboratório estuda o comportamento da luz nesses meios altamente espalhadores. Existem vários materiais que se comportam dessa forma, espalhando a luz em várias direções. E estudar o comportamento da luz nesses meios significa estudar esses meios sem precisar danificá-los. Com isso, conseguimos descobrir várias coisas a respeito desses meios. E o fato do nosso corpo ter essa característica de espalhar muita luz vermelha faz com que possamos medir o funcionamento de diferentes partes do corpo de forma muito prática, sem danificar o tecido e sem causar nenhum problema para as pessoas.